finanças pessoais e desenvolvendo essa realidade de finanças pessoais pautada num planejamento. Então, a ideia é, por que nós estudamos finanças pessoais? Depois de ter visto várias ferramentas de finanças empresariais. Porque a gente entende que educação em finanças pessoais, ela melhora estruturalmente a vida de qualquer empresa, seja ela pequena, seja ela multinacional. O olhar do gestor financeiro, o olhar das pessoas envolvidas com finanças é diferente à medida que você tem aí maior educação financeira, você tem uma maior disposição e ferramentas para pensar diferente sobre finanças pessoais. E nossa trilha de estudos, então, em finanças pessoais, vai trazer uma série de dicas e ferramentas. A primeira dela é a construção de um planejamento financeiro, né? Esse é o primeiro ponto. A ideia de planejar a ideia de trazer um plano diferente do que só aquele plano de consumo. Né? Então, a ideia de trazer um plano que seja um plano de olhar para as nossas finanças mais com a perspectiva de patrimônio. Para isso acontecer, nós temos que mudar pensamento, mudar estruturas de pensamento, e essas mudanças, elas partem de um exercício diário. Então, é um exercício dia a dia de parar de pensar no consumo e começar a pensar dentro de um padrão, de uma estrutura que seja para garantir o patrimônio, para garantir o equilíbrio. O exercício acontece de maneira automática. Pelo contrário, o exercício de finanças pessoais, ele é um exercício longo, não é um planejamento de médio e longo prazo, mas que é efetivo. E hoje, dando continuidade à nossa trilha de estudos, a ideia é pensar na primeira parte aqui de como analisar a minha situação financeira. E antes disso, trazer aqui algumas dicas para fundamentar ainda mais esse pensamento, que é um pensamento para o patrimônio. Como deixar, então, de pensar para o consumo e começar a pensar no meu núcleo familiar, no meu núcleo de patrimônio específico, em exercício de realidades diárias. Como ter... Frequente para a falta de dinheiro do brasileiro não é a limitação de renda, mas o uso dessa renda fora de hora. É o hábito de estocar, já generalizado em nossa sociedade, tanto entre empresários quanto entre as famílias. Perceba, quantas famílias não fecham o mês com saldo negativo em 300, 400 reais? É o seu caso? Se for, você está entre a maioria. Da próxima vez que estiver com saldo bancário no vermelho, faça uma rápida pesquisa de valores estocados em sua casa. Dinheiro que está na prateleira, mas que não foi realmente consumido. Muito mais do que os 300 ou 400 reais que estão faltando no banco pode estar lá, parados. São estoques de alimentos na despensa, de produtos de limpeza na lavanderia, de combustível no tanque do carro, de roupas a estrear no armário, de livros a ler e filmes a ver nas estantes. Aprendemos esse hábito nos tempos de inflação muito elevada, quando comprar em quantidade nos ajudava a assegurar oportunidades de preços e dava maior utilidade ao nosso salário. Se você, jovem, não viveu a realidade da inflação elevada, imagine o que é ganhar um certo valor no início do mês e ter que viver o mês todo com esse valor, sendo que os preços no supermercado chegavam a subir mais do que uma vez por dia. Era um preço de manhã, outro preço maior à tarde. Fazer estoques era a regra de sobrevivência. Sobrou dinheiro? Corre comprar alguma coisa para colocar no armário. Não cabe mais nada no armário? Então corre comprar outro armário, mas não deixe o dinheiro parado. Mas, apesar de ser um hábito tão comum, estocar está bem longe de ser uma prática saudável. Afinal, se boa parte do dinheiro que falta na conta fica parado na despensa, lá em casa, nos armários aguardando uso, a prática de utilizar crédito também se torna um mau hábito. E é esse o motivo que leva tantas pessoas e famílias a recorrer com frequência ao cheque especial ou a pequenos empréstimos para saldar contas. A inflação de hoje é mais controlada, mas continuamos com hábitos dos tempos de hiperinflação, como compras mensais, que nos obrigam a comprar em quantidade, e com estoques que tiram o dinheiro do banco e o colocam na prateleira, aguardando o uso enquanto pagamos juros ao banco. A solução para isso? Gaste somente quando for necessário. Por exemplo, em vez de fazer as compras de casa uma ou duas vezes por mês, vá com mais frequência ao mercado. Em vez de encher o tanque do carro, abasteça aos poucos. Não deixe que esses gastos esvaziem sua conta corrente. Gaste o dinheiro enquanto tiver para gastar, espere entrar mais para fazer novos gastos. A prática de comprar mais vezes e em quantidades menores tem até um nome no vocabulário das finanças: girar mais. É escolha por estocar dinheiro em vez de produtos. Isso permite gastar menos com juros e, consequentemente,
acumular mais dinheiro na conta para consumir. Um dinheiro que pode te dar a oportunidade de investir em produtos como peças de roupa que estejam em liquidação, enquanto que sem ele você veria boa parte dos descontos de compra desaparecerem nos juros pagos por empréstimos. E você, tem o mau hábito de estocar produtos? Mudou esse hábito recentemente? Compare 13º para equilibrar o seu orçamento. Na verdade, nem tanta coisa muda nesse mês. O que acontece é que as pessoas vêm se esforçando para manter o equilíbrio no começo do ano. Um ano que começou equilibrado, entrada 13º lá em dezembro, contas aliviadas em janeiro, de repente vem algum tipo de imprevisto que bagunça um pouco o orçamento doméstico. Vamos dizer, normalmente, que o imprevisto é o carnaval. Gastou-se muito no carnaval, aquele planejamento de pagar as contas da moradia, da alimentação, da saúde, do transporte, não deu conta de absorver o gasto extra com o carnaval. Mas tudo bem, passado o carnaval, as contas se equilibram novamente, só que dias depois chega a Páscoa, quando vem aquela notícia no jornal de que o ovo de Páscoa está 20 e tantos % a mais do que no ano anterior, mas tem que dar para as crianças, era um gasto não previsto, o orçamento desequilibra e as pessoas vão se esforçar para, na sequência, tentar equilibrar. Chegado o mês de maio, tem o Dia das Mães, além dos parabéns que eu dou às mães, eu tenho que dar também uma ressalva aos filhos que desequilibram o orçamento por presentear as mães, porque entendem que o presente Dia das Mães é uma espécie de imprevisto no orçamento. Não é imprevisto. Não inventaram o carnaval esse ano, não inventaram a Páscoa esse ano, não inventaram o Dia das Mães esse ano, assim como não inventarão esse ano o Dia dos Namorados, Dia dos Pais e das Crianças. O que as pessoas erram é, ao montar o seu orçamento, entender que apenas a rotina de alimentação, saúde, transporte, moradia, educação, talvez até lazer, façam parte das escolhas que tem que caber no orçamento. Esquece-se normalmente que a sazonalidade de datas festivas, a sazonalidade de aniversários em família, a sazonalidade de compromissos que cada pessoa tem dentro da sua realidade, dentro do seu relacionamento, vão fazer com que alguns gastos aconteçam em alguns meses e não em outros. Então, existe técnica sim para lidar com esses gastos imprevistos. A principal técnica é você ter um orçamento doméstico, que você acompanhe mês a mês, que você guarde o histórico desse orçamento, que você possa, nesse ano, olhar o histórico do ano anterior, por exemplo, e saber que em maio do ano passado você gastou um certo valor com o presente da sua mãe. De repente, aquele valor serve de base para referenciar o quanto você poderia gastar esse ano. Mesma coisa na Páscoa, mesma coisa no Dia das Crianças, mesma coisa nas datas de festas e de férias, por exemplo. Então, o desequilíbrio financeiro normalmente surge do otimismo de acreditar que você simplesmente terá gastos burocráticos e não terá celebrações em família. Outro ponto importante, não adianta, sabendo que você terá uma despesa com presente, uma despesa com celebração, uma despesa com férias, não adianta de forma alguma você tentar economizar em pequenas coisas. Vou tentar reduzir o consumo de energia, vou tentar economizar no telefone, vou tentar cortar uma série de canais da minha assinatura de TV a cabo. Isso não funciona. Por quê? São típicos custos que aumentam de valor com o tempo, que são impactados pela inflação, assim como a energia, a água, o gás, e você consegue reduzir num dado momento, mas em pouco tempo a inflação se encarrega de anular essa correção. Então, se você tem algum tipo de desequilíbrio, além de acompanhar a sazonalidade do seu orçamento, é interessante você tentar mudar o padrão de vida que você leva. Se você tem um custo X com a moradia, tentar diminuir em 5%, 10% esse custo com moradia. Sim, mudando de apartamento ou de casa, buscando um aluguel um pouco mais barato, reduzindo o padrão do seu automóvel para que, ao diminuir os custos fixos que você tem com as grandes decisões, você tenha um orçamento mais leve que permita ter gastos com lazer, gastos com experiências pessoais, gastos com presentes sem ter que desequilibrar o orçamento, sem te jogar no cheque especial, algum tipo de endividamento que traga juros, aquela despesa não planejada no orçamento. Então é fundamental entender que pequenos ajustes, quando feitos, vão surtir resultado por pouco tempo. Grandes ajustes dão mais trabalho, mas tendem a trazer estabilidade mais duradoura no seu orçamento. Na verdade, todo esse conjunto de orientações pode ser resumido numa técnica muito simples que vale a pena colocar em prática, que é a inversão da ordem de prioridades no seu planejamento. A maioria das pessoas costuma observar o quanto ganha e desse ganho mensal estabelecer um padrão de vida do tipo vou gastar tanto com a moradia, tanto com o carro, com a saúde, com a educação, etc. Escolhe-se um padrão de vida na expectativa de não ter nenhum tipo de imprevisto e ainda gastar um pouco com lazer. E se não tiver nenhum imprevisto mesmo, ainda poupar para realizar grandes sonhos. O resultado disso é que imprevistos vão acontecer e a pessoa não conseguirá manter nem sua rotina de lazer, nem sua rotina de investimentos para realizar grandes sonhos.
O que eu quero dizer com inverter a ordem de prioridades é, ao saber o quanto você ganha, não estabelecer um padrão de vida ou um custo de vida com as escolhas que vão engessar as demais, mas sim primeiro avaliar o quanto você deve poupar para realizar seus grandes objetivos na vida, que pode ser um curso de um filho no exterior, a reforma de uma casa, aposentadoria, independência financeira, não importa, mas garanta a construção dos seus planos. Garanta também uma verba para a qualidade de vida, para o lazer, aquele colchão de recursos que, acontecendo imprevisto, você cancela por um mês, você deixa de sair de casa por um mês, todo o custo extra resultante do imprevisto naquele tipo de ajuste financeiro que você consegue fazer nos gastos variáveis. E como resultado, uma vez que você já separou uma parte do orçamento para investimentos, uma parte para qualidade de vida, o que sobra vai definir o seu custo de vida. Na prática, decidir onde você vai morar, o plano de saúde que você vai ter, o carro que você vai ter, em que escola seu filho vai estudar, é resultado das demais escolhas. Você irá garantir a concretização de planos, irá garantir a qualidade de vida e irá adotar um estilo de vida mais simples para que essa vida seja mais rica em experiências, em presentes para sua mãe, em liberdade de decisão, mesmo diante de grandes imprevistos. É assim que se equilibra as finanças, é assim que você adota um estilo de vida mais leve, que pese menos e traga menos preocupação. Como então trabalhar de maneira prática esta ideia de trabalhar primeiro aquelas porções em valores e ter as consequências do orçamento financeiro para que seja adequado. Então, o nosso estilo de vida ele vai ser resultado de decisões maiores tomadas dentro do orçamento. A primeira etapa é realmente saber qual é a realidade do nosso orçamento. Então, o primeiro passo para poder tomar essa postura, para a gente poder estruturar essa próxima ferramenta, que é de estruturar o nosso orçamento financeiro, é conhecer a realidade e conhecer qual é o ponto onde nós estamos. Né? E para fazer isso, a técnica é fazer análise da situação financeira, fazer uma análise da situação financeira. E analisar a situação financeira é uma perspectiva, de fato, que não é tão complexa assim, e que, por outro lado, exige um esforço de todos os envolvidos nas finanças. A maioria das famílias brasileiras, uma pessoa é responsável por trazer as receitas para casa. Isso é normal, isso não desabona. Então, você, querido aluno, você que está trilhando estudos em finanças pessoais, para poder auxiliar dentro do seu núcleo financeiro, se não é você a pessoa que traz a renda, que traz a receita, você vai precisar de colaboração para poder montar essa estrutura. As pessoas vão ter que compartilhar com vocês aí esses dados. Como nas finanças empresariais, os dados são muito importantes para tomar decisão. E o que nós estamos fazendo aqui é aquilo que se busca quando se pensa na estrutura em finanças empresariais, que é verificar como está o nosso passo em finanças do orçamento familiar, como que anda. E quando a gente pensa lá nas finanças, nas ferramentas das finanças empresariais, se busca uma condição de liquidez, uma condição de um bom orçamento, uma condição de honrar os compromissos com os fornecedores. Então, para o orçamento familiar, em tempos de pandemia, sobretudo, evidentemente, nós estamos e viveremos ainda uma crise econômica grande em muitos setores, né, que vai afetar muitas. Nem todas as famílias serão afetadas, mas grande parte das famílias serão afetadas por um desequilíbrio econômico mundial. Isso não é uma realidade brasileira, mas os setores da economia vão impulsionando essa crise na economia familiar. Então, mais do que nunca, é muito importante analisar a situação financeira, saber como que anda a situação da casa. Está ruim? Está boa? Está controlada? Precisa de ajuste? E a ideia não é buscar um culpado. Isso é muito importante. Nós não estamos buscando o culpado. Quem é o culpado por estar ruim? Né? Quem é o culpado por não estar controlado? A ideia não é buscar culpados. A ideia é só ter dados, ter informações. Para poder ter esses dados e informações, e a partir desses dados e informações, passar para uma próxima etapa, que é uma etapa de um orçamento onde nós temos já aí chegando àquilo que é mais difícil dentro do orçamento anual, que é justamente abril,
maio e o decorrer do ano. Então, esses próximos meses, que fecham o primeiro semestre, são muito difíceis, naturalmente, ainda mais com a pandemia. A minha dica importante da situação financeira é que nós estamos completando um ano, exatamente assim, de uma pandemia global, um ano onde nós nos deparamos com essa crise sanitária mundial do coronavírus, que impactou a economia familiar de muitas famílias. Há exatamente um ano atrás, decretava-se aí as primeiras quarentenas, né? Então, a gente nunca tinha ouvido falar em quarentena de maneira específica, mas há exatamente um ano as primeiras quarentenas foram declaradas, né? E nós começamos a viver essa realidade nas primeiras quarentenas. Vamos aguardar esse mês, né? Vai passar o mês de março, logo em abril vamos retomando, etc. E nós vimos que essa pandemia não se apresentou dessa maneira. O que eu quero dizer com isso? É muito importante no seu relato aqui dessa primeira etapa de análise da situação financeira, verificar o histórico do ano passado. Isso vale muito a pena. Do ano passado para cá, quais foram as alterações nas finanças da sua casa? Evidentemente, os custos de uma família hoje são maiores do que do ano passado. Normalmente, porque ainda a gente tem inflação, embora ela esteja controlada. Nós vimos recentemente uma decisão do Banco Central do Brasil, que desde 2015 não mexia na taxa de juros, e nós tivemos um aumento na taxa de juros, na taxa Selic, para 2,75%, e isso é um gatilho para controlar a subida da inflação. Então, a ideia dessa subida de juros da taxa Selic é para ter um controle da inflação. Isso vai ajudar, porque nós vamos ter, dentro dos próximos meses, uma estabilidade no que diz respeito à não subida de preços, sobretudo que impactam a economia básica de uma família. Então, isso vai nos ajudar. Então, muito importante você olhar para o ano passado, verificar como foi a situação a partir de março da sua família, do seu orçamento familiar, e fazer uma análise para esse ano. O que diferente a gente tem esse ano? A gente perdeu renda, alguém da nossa casa que contribuía ficou desempregado, muito comum, né? Estruturar. Faz essa análise, e é muito importante construir essa análise financeira. Como você vai construir isso? O que você vai buscar? Você vai fazer um inventário das suas finanças. Então, você vai ter esse exercício. Descrever minuciosamente todos os dados das finanças da sua casa. Então, você vai fazer um inventário. Inventariar, a palavra inventariar, é fazer um relatório detalhado, minucioso. Então, você vai fazer um relatório detalhado, minucioso da situação das finanças da sua casa. Esse é o exercício prático. Você vai construir, você vai escrever, você vai descrever todos os gastos, levantar todos os dados necessários, e minha dica é que você faça isso buscando dados do ano passado. Evidentemente, você vai começar de hoje, vai fazer ali março de 2021, abril de 2021, fevereiro de 2021, janeiro de 2021. Mas busque informações do passado, porque essas informações elas vão ajudar você como parâmetro, né? Então, o que você fez, por exemplo, na Páscoa do ano passado? Mesmo em quarentena, o que aconteceu? Mesmo com distanciamento, como foi o Dia das Mães? O que você fez? Teve gastos? Você comprou coisas? Fez algum tipo de almoço para sua mãe, para sua avó? Né? E lembrando os momentos muito tristes que a gente está vivendo no país, né? Com tantas mortes decorrentes dessa pandemia global. Faça esse relato, descreva, né? No nosso próximo encontro aqui, nós vamos aprender a trabalhar esses dados. Por isso que é muito importante você trazer os dados. Então, é muito importante você descrever detalhadamente todos os gastos do seu núcleo familiar. Vai fazer lá um inventário. O que você tem de gastos, etc.
E a segunda dica é verificar se o vilão do estoque está batendo no seu núcleo familiar. Se aquilo que você tem feito né, como planejamento ali, evidentemente, para isso sustento da família dentro de um mês, se tem compras em excesso, se aquilo que você está adquirindo dentro do mês tem coisas excessivas. Tá? Então, dá uma olhada naquilo que é essencial. Lembre-se do nosso encontro anterior, onde nós pensamos que aquilo que é essencial para você é diferente do que é essencial para mim. Por isso que é muito importante você verificar se aquilo que é essencial, quanto você tem gastado com isso e qual tem sido a estrutura do seu planejamento nesse sentido.